Olá, eu sou Cláudio Dantas e esse é o nosso Spoiler Político. Aqui você fica sabendo o que acontece na política em Brasília e no seu estado. Com credibilidade e independência. Senhoras e senhores, parece que finalmente temos os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Será? Ontem tivemos a Polícia Federal cumprindo os mandados de prisão contra Domingos Brazão, seu irmão Chiquinho, e também contra o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Tivemos ainda buscas e apreensões contra diversos endereços de outras pessoas também supostamente envolvidas aí nesta investigação. Olha, a prisão de Domingos Brazão e de Chiquinho não chega a surpreender a política nacional, muito menos os investigadores. Seu nome já havia sido citado anteriormente. Muito menos a motivação em torno da regularização de terras griladas lá no Rio de Janeiro. Mas lendo o relatório da Polícia Federal, eu identifiquei em diversos momentos a própria PF admitindo não ter conseguido reunir as provas técnicas de corroboração da narrativa apresentada por Rony Lessa. Isso quer dizer que, apesar do indiciamento, nós ainda teremos de verificar se o Ministério Público conseguirá denunciar esses investigados e se eles conseguirão apresentar as provas necessárias para a condenação. É disso que se trata, porque a defesa dos indiciados, dos investigados, ainda terá aí uma margem enorme de manobra para se defender, justamente explorando a falta de corroboração dessas narrativas. Assim, vimos cair diversas outras colaborações, inclusive da Lava Jato, como a de Antônio Palocci. E assim como a de Antônio Palocci, a de Rony Lessa traz uma série de acusações que já eram de conhecimento público da própria imprensa, que já haviam sido reveladas por investigações jornalísticas e também por investigações anteriores deste próprio caso, que é um caso absolutamente complicado. É um caso que envolve uma disputa de poder, não só no Rio de Janeiro, mas nacional. Um caso que foi politizado e que passou a ter uma dimensão nacional muito maior do que talvez a que se verifique em qualquer outro crime envolvendo um vereador. O caso de Marielle ganhou projeção internacional. Eu me pergunto, qual outro caso envolvendo assassinatos frequentes de vereadores, envolvendo disputas territoriais e grilagem no Rio de Janeiro ou em qualquer outra parte do país, tiveram tamanha projeção? Nesse caso específico, isso movimentou o tabuleiro político. Isso faz com que até hoje você veja aí nas redes sociais militantes, autoridades, políticos, deputados, vereadores, fazendo troca de acusações, levantando hipóteses, espalhando boatos. Alguns desses boatos apontavam até a família Bolsonaro como envolvida neste assassinato de Marielle, o que não se confirma, segundo a tese apresentada pela Polícia Federal. Ontem, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que as investigações estão encerradas, praticamente colocando um ponto final numa história que, do ponto de vista jurídico, está apenas começando, quando se fala dos mandantes deste crime. O relatório de indiciamento da Polícia Federal ele avança sobre duas frentes principais. Uma que envolve diretamente a contratação de Rony Lessa para a execução do assassinato. E outra de um acerto entre a família Brazão e o então chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Ele seria responsável por obstruir as investigações, por redirecioná-las, por tentar, no final das contas, abafar a investigação e evitar que os responsáveis pelo assassinato fossem pegos. De fato, a história contada por Rony Lessa tem verossimilhança, mas isso não quer dizer que ela seja real ou que ela possa ser comprovada, até porque estas investigações ocorrem após um prazo aí de 6 anos, né, onde muitas provas já se perderam, muitas maneiras de se conseguir levantamentos técnicos, como por exemplo, trocas de mensagens, etc. Isso tudo se perdeu no tempo. Mas o contexto é bastante problemático, como é o contexto do Rio de Janeiro. Há sim indícios relevantes do envolvimento da família Brazão com integrantes de milícias no Rio de Janeiro, o que propriamente também não é uma novidade. Há essa relação entre outros vários políticos de lá, assim como também outros vários políticos têm relação com traficantes, né, com integrantes de facções criminosas.
Também há indícios aqui bastante fortes, elementos importantes que apontam para uma atuação bastante suspeita de Rivaldo como chefe da Polícia Civil, inclusive impedindo que diversas outras investigações que pudessem atacar ali, pudessem chegar a milicianos, elas fossem arquivadas. Também há outras que foram adiante e cujos achados foram inclusive utilizados nessa atual investigação. Talvez por isso integrantes da esquerda ou do próprio PT, como o vice-presidente nacional, o Washington Quaquá, tenham optado pela cautela ao comentar o relatório de indiciamento. Foram mais cautelosos e mais céticos do que o próprio ministro da Justiça, que, ficou claro, fez muita pressão para a conclusão desta investigação. Até porque quem não quer levantar o troféu, né, de ter encontrado os mandantes do assassinato de Marielle Franco? Resta saber se esse troféu é de ouro ou de lata.